Quando furono compiuti i giorni, Terminados os dias da purificação ritual, segundo a lei de Moisés, Maria e José levaram o menino Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado para o Senhor. Foram também para oferecer em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como prescreve a lei do Senhor. Lucas se refere à observância de 2 prescrições da lei de Israel pela Sagrada Família. As prescrições eram a purificação da mãe, que havia dado à luz um filho homem, e depois o resgate deste filho primogênito. Esses são 2 costumes judaicos diferentes, mas Lucas os justapôs porque quer extrair algumas mensagens do comportamento dos pais de Jesus para nós hoje. Quais são as mensagens para nós hoje? Em primeiro lugar, ao ler o texto do Evangelho, notamos um tipo de refrão que voltou 3 vezes, que é a observância da lei do Senhor. Foi dito que a família de Nazaré foi a Jerusalém porque a mãe teve que se purificar de acordo com a lei de Moisés. Depois, levaram a criança a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor, e ainda depois ofereceram um par de pombas, conforme prescreve na lei do Senhor. 3 vezes esse refrão, lei do Senhor, é lembrado nesse texto, e mais 2 vezes depois, conforme o veremos. E aqui já há uma mensagem muito clara para nós. Vemos a família de Nazaré em plena sintonia com a palavra de Deus. O que o Senhor aponta como o caminho de vida de uma família, vemos neles. A família de Nazaré está em sintonia com a palavra divina. Talvez em nossas famílias nos preocupemos com tantas coisas. Perguntemo-nos se realmente queremos que nossas famílias sejam tão bonitas quanto era a família de Nazaré, embora na pobreza, com tantos problemas como todas as famílias têm, mas nos lembramos dela, da família de Nazaré, como uma família serena, porque sempre seguiu a palavra de Deus desde o início. A segunda mensagem que o Evangelho quer mostrar para nós hoje é lembrada pelo motivo pelo qual eles levam a criança ao templo para oferecê-la ao Senhor. Aqui está uma mensagem muito importante. A criança não é deles, é de Deus. Eles não podem ficar como a criança para si mesmos. É a tentação que os pais têm e que também a família de Nazaré teve, porque eles também foram tentados. Jesus, Maria, José foram tentados. Eles foram tentados. E qual foi a tentação dos pais? Ficar com o filho para realizar os seus planos, os seus sonhos. A família de Nazaré entrega o filho ao Senhor. Eles o inserem no plano de Deus, nos desígnios de Deus, e esses desígnios podem ser muito diferentes daquele que os pais têm para seus filhos. O filho não pertence aos pais. Ele é confiado, ele é entregue aos pais para que eles os façam crescer e o levem, este filho, a se encaixar no plano que o Pai do céu tem para ele. Até mesmo a família de Nazaré, que tinha esse filho com grandes capacidades, pois via-se que desde pequeno Jesus era cheio de dons, talvez também eles, tendo assimilado da tradição a mensagem que lhes foi entregue pela catequese da sinagoga de um Messias glorioso, e sabiam que Jesus era o Messias, talvez esperassem de Jesus e cultivassem sonhos que ele fosse o Messias glorioso. Não. O que vemos é que eles confiaram, eles entregaram o pequeno Jesus nas mãos do Pai do céu. Essa é uma mensagem importante para os pais nos dias de hoje,
para que confiem seus filhos ao Senhor, porque os filhos são do Senhor. Na terceira mensagem que o Evangelho apresenta para nós, o evangelista Lucas fala da oferta que a família de Nazaré levou para o templo. Segundo a lei do Senhor, a oferta em resgate de um filho poderia ser um cordeiro para as famílias ricas, benestantes, ou 2 pombinhas para as famílias pobres. Observe-se que a família de Nazaré ofereceu 2 pombinhas. O Filho de Deus não nasceu em Roma, no Palatino, onde residia o imperador, mas entre os pobres, e cresceu em uma família pobre. Isso faz com que o sintamos, o Filho de Deus, bem pertinho de nós, que também tantas vezes vivemos na pobreza. E nesse ponto entram em cena 2 personagens para os quais Lucas quer chamar nossa atenção. Vamos ao primeiro deles, o velho Simeão. Ora, a Gerusalemme, Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele foi ao templo, e enquanto seus pais trouxeram o menino Jesus para fazer o que a lei prescrevia a respeito dele, ele também o recebeu em seus braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora podes deixar teu servo ir em paz, conforme a tua palavra, ó Senhor, porque meus olhos viram a tua salvação, preparada por ti diante de todos os povos, uma luz para revelar às nações e a glória do teu povo Israel. Nella spianata del Tempio c'era un'infinità di gente. Na esplanada do templo havia inúmeras pessoas. Como é possível que somente esses 2 velhinhos souberam reconhecer naquele bebê frágil e pequeno o Messias de Deus? Simeão e Ana são 2 pessoas que vêm além das aparências. Tudo o que as pessoas viam era um bebê nos braços de Maria, com seu pai José ao lado. Era tudo o que conseguiam ver. Os 2 anciãos, por outro lado, reconheceram naquela criança o Messias prometido e esperado. O que esses 2 anciãos tinham de especial? Vejamos Simeão. Diz o texto sobre ele que era justo e piedoso. 2 adjetivos. O primeiro é justo, dikaios em grego, como José, que é chamado de justo, uma pessoa íntegra, com um coração puro, não poluído por mentiras, por paixões, pelos próprios interesses, mas uma pessoa que busca a verdade. Depois se fala também de Simeão, que era piedoso. E o verbo em grego é eulebese, que significa que ele era cuidadoso para não se desviar, para sempre seguir o caminho que lhe foi indicado pela palavra de Deus, não como aqueles que só de vez em quando se interessam por Deus e de vez em quando vêm na igreja para ouvir o que o Senhor fala. Simeão, não. Ele sintonizou os seus pensamentos, o seu coração com a palavra de Deus. Por isso, ele pode ver o que os olhos das outras pessoas na esplanada do templo não puderam ver. São esses olhos puros que Jesus chamará de abençoados, os puros de coração que podem ver a Deus, que podem ver o invisível, que podem ver além do que aparece aos olhos nus. Isso só é possível para aqueles que são justos e piedosos. Segunda característica desse Simeão, ele aguardava a consolação de Israel, vivia na certeza de que as promessas de Deus se cumpririam. E quando se cultiva essa certeza e se confia no Senhor, então torna-se uma pessoa livre, serena, porque sabe que quem conduz a história é o Senhor. Mesmo quando as aparências parecem desmentir essas promessas,
continua-se acreditando verdadeiramente do Senhor. Simeão é uma pessoa serena e livre e sabe que a história não depende dele. Terza caratteristica di Simeone. Lo Spirito Santo era su di lui. Terceira característica de Simeão. O Espírito Santo estava sobre ele. E essa palavra Espírito retorna 3 vezes e o número significa que é completo, total. Ele é o homem totalmente envolvido pelo Espírito Santo. Ele sempre se deixou guiar pelo Espírito, que tem sido seu confidente. É com ele que sempre se aconselhou ao longo de sua vida, e o Espírito Santo o fez entender que ele não morreria antes de ver o Cristo Senhor. É o Espírito que o fez olhar para frente. É lindo este velhinho que não olha para trás, ele olha para frente. Sim, ele olha ao passado, mas sem arrependimentos. Quando ele viveu iluminado e guiado pelo Espírito, por isso o passado não é um passado de tristeza. Simeão não quer voltar a ser jovem, porque completou uma vida que teve sentido e por isso não resmunga sobre o mal e o mundo que vê ao seu redor. Não culpa o mundo por sua velhice e o fato de não sentir mais o gosto dos jovens, de não gostar mais da música dos jovens, de não gostar mais das coisas dos jovens. Não fica resmungando, não fica culpando o mundo. Ele sabe que ele está idoso, velho, e que os jovens seguem em frente, vivendo a vida deles. Ele já viveu, está feliz com sua vida e sabe que as dores e os sofrimentos fazem parte da condição humana. É claro, se a juventude, a proeza física, a força, a saúde foram idolatradas, for o único objetivo da vida de alguém, então essa pessoa não aceita que essas coisas, a juventude, a força física, vão diminuindo e até desapareçam. Simeão, ao contrário, ele sabe que a vida tem a sua trajetória, sabe que a pessoa vai na direção do outono, do pôr do sol, e quando a vida foi vivida bem, conforme ele viveu, guiado pelo Espírito Santo, ele sente a serenidade, a liberdade, a alegria de ter vivido. E movido pelo Espírito Santo, ele recebe a criança em seus braços, um abraço comovente entre o velho e o novo, entre Israel e a igreja. Também podemos nos perguntar se esse Simeão pertence ao Antigo ou ao Novo Testamento. Ele nos mostra que para poder entregar Cristo, devemos primeiro recebê-lo em nossos braços e então, depois poderemos entregá-lo e anunciá-lo ao mundo. Ouviremos no seu cântico, quando ele bendiz a Deus, e esse é o 5º cântico que já encontramos nos 2 primeiros capítulos de Lucas. Tem o Glória a Deus nas alturas, o canto de Isabel, o Magnificat, o Benedictus, e agora o cântico de Simeão. E o que diz esse cântico? Deixa teu servo ir em paz. Ou seja, deixa teu servo ir, deixa-o ser livre, deixa com que ele siga em frente, pois ele não tem medo da morte, porque a morte para aqueles que viveram como Simeão é um momento bonito que completa a vida, que dá sentido à vida. A morte é um ser libertado das amarras do corruptível. Liberta teu servo, deixa-o ir em direção à paz. É a conclusão de uma vida que teve significado porque foi iluminado por aquela criança. É a serenidade da morte vivida, a luz da paz messiânica. Simeão também reconhece em Jesus a luz das nações. Isso significa a dimensão universal da salvação para a qual essa criança foi destinada. Observemos como Simeão não é egoísta, ele não fica pensando em si mesmo, mas nos outros, em toda a humanidade. É a alegria de saber
que essa criança será luz não apenas para o povo de Israel, mas luz para todos os povos. C'era anche una profetessa. Havia também uma profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era de idade muito avançada e tinha vivido com seu marido 7 anos após o casamento. Ela ficou viúva e agora tinha 84 anos de idade. Ela nunca saía do templo, servindo a Deus de dia e de noite com jejuns e orações. Ela também chegou nesse momento e louvava a Deus e falava da criança àqueles que aguardavam a redenção de Jerusalém. Tendo cumprido todas as coisas segundo a lei do Senhor, Maria e José voltaram para Galiléia, para a sua cidade natal. E o menino crescia e se tornava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Viene notato che Observemos que essa profetisa Ana pertencia à tribo de Aser, uma das 12 tribos. Essa tribo estava particularmente bem, porque tinha se estabelecido no norte, na região fértil, perto do Mediterrâneo, a parte de Israel que fica entre Haifa e Aco. Era, no entanto, a menor das tribos, a mais insignificante, e com as bênçãos materiais vieram também as tentações do paganismo, e essa tribo acabou se adaptando aos costumes dos povos vizinhos, e assim logo desapareceu de cena. Quando chegaram os assírios, eles deportaram toda essa tribo, e não sobrou nada, e ela desapareceu para sempre das páginas da história do povo de Israel. Aqui, porém, um membro da tribo de Aser aparece no templo de Jerusalém e representa o pequeno rebanho, o remanescente de uma tribo infiel. Ana, porém, é parte daquele povo fiel que soube esperar o Messias para dar as boas-vindas a ele. Ana representa o remanescente que permaneceu fiel, mesmo quando todos os outros abandonaram o Senhor. E aqui fica um grande exemplo de Ana para nós. Mesmo quando todos abandonam o Senhor, ela permanece fiel, rezando e jejuando no templo do Senhor.